Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Vamos tratar dos reis de Israel, o Reino Unido, o Reino Dividido, os reis do Reino do Norte, Reino do Sul. Muitos estudantes da Bíblia têm dificuldade para entender este período. Estas aulas com certeza ajudarão a compreender este período da história bíblica, da história de Israel. Mas antes de eu entrar na aula, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um likezinho aí, um joinha para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Os reis de Israel. Primeiro, nós vamos estudar o Reino Unido. A história do Reino de Israel é dividida em duas partes. A primeira nós chamamos Reino Unido e a segunda nós chamamos Reino Dividido. Guardou? A primeira, Reino Unido, e a segunda, Reino Dividido. Está em ordem cronológica. Falando em ordem cronológica, é importante que você conheça e grave algumas datas. Sabemos que a cronologia bíblica, as datas na Bíblia, elas não são exatas, mas nós vamos, mesmo assim, trabalhar com datas aproximadas. Eu também vou procurar sempre arredondar os números para facilitar o aprendizado. Importante, se você não está familiarizado com a cronologia bíblica, que você assista ao meu vídeo sobre como surgiu o calendário cristão. Eu vou deixar na descrição aí embaixo o link do vídeo. Você clica nele, é uma aula rapidinha e você vai aprender como surgiu o nosso calendário, que é o calendário que nós vamos utilizar para colocar todos os reis de Israel na linha do tempo. Então, partindo do princípio que você já conhece, está familiarizado com o calendário cristão, deixa eu apresentar aqui nosso primeiro slide. Um detalhe importante, todos os slides que eu irei apresentar, eles estão disponíveis no nosso site, www.icp.com.br. Você entra no nosso site e lá você vai encontrar sempre o slide da última aula e todos os demais estão lá também. Se você perdeu, tem interesse em qualquer um deles, pode baixá-los, não tem custo algum. E com certeza vai te ajudar como material didático, ou até mesmo se você ensina em escola dominical ou quiser levar esse ensino para a sua igreja, o material vai ajudar bastante. Vamos lá. Bem, aí nós temos o calendário cristão. O AD significa Anno Domini, é latim. Significa Ano do Senhor, o ano que Jesus nasceu. Então, nosso calendário, ele tem como partida o ano do nascimento de Jesus, que é o ano 1, Anno Domini, ano do Senhor. Tranquilo? E o cômputo, a soma do nosso calendário, ela vai aumentando, sempre partindo de Jesus. Por exemplo, nós estamos no ano 2021, depois de Cristo, e a contagem antes de Cristo também vai aumentando. Exemplo, Davi está aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Abraão está aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. É sempre assim. Nós usamos as siglas AD de Anno Domini para qualquer data depois de Cristo, ou DC, que significa depois de Cristo, ou EC, era cristã. Você pode encontrar estas três siglas quando você estiver estudando história. E antes de Cristo nós usamos aí normalmente a letra A minúscula e a letra C maiúscula. Significa antes de Cristo. Tá vendo as duas setas aí indicando?
Bem, como nós vamos estudar os reis de Israel, então nós vamos trabalhar antes de Cristo. Olha aí de novo o ano Domini, que é o ano que Jesus nasceu, e voltando, como eu disse, antes de Cristo, o cômputo, a soma, as datas vão aumentando. Vamos para o próximo slide. Opa, primeira data que você precisa gravar. Anote aí no seu caderninho. 930 anos antes de Cristo. Foi a divisão do reino de Israel. Esta data ela é muito importante. Precisa guardar esta data. 930 antes de Cristo. Você vai encontrar na literatura 931, 932, 930. Para facilitar o aprendizado, como eu disse, a cronologia bíblica não é exata, nós vamos trabalhar com datas aproximadas. E para facilitar, eu achei melhor utilizar o número redondo, 930 antes de Cristo. Então guarda essa data. A divisão do reino de Israel se deu no 930 antes de Cristo. Depois nós vamos entender direitinho essa divisão. Próximo slide. Eu vou apresentar um mapa rapidamente, não tem o nome de nenhuma cidade por enquanto, mas só para você ter uma ideia o que é essa divisão do reino. Tá vendo aí no mapa? Reino do Norte, Reino de Israel, Reino do Sul, Reino de Judá. Então toda vez que você estiver lendo uma literatura, você ouvir Reino do Norte, você já sabe que está falando do Reino de Israel. Reino do Sul está falando do Reino de Judá. A cor vermelha, Reino do Sul, e a cor aí marrom, Reino do Norte. Tranquilão? Essa é a primeira ideia da divisão do reino que nós vamos aprender. Será uma série de aulas, nós vamos dominar o assunto. Por exemplo, o que profeta profetizou no Reino do Norte, Reino de Israel, que profeta profetizou no Reino do Sul, Reino de Judá. Nós vamos aprender tudo isto nestes vídeos, vai ser muito legal. Voltando. Bem, o Reino Unido é o mais fácil de aprender. Ele teve 120 anos de duração. Olha que número fácil. Esse é o número exato, esse. Pelo menos esse é o número exato. 120 anos de duração. E são 3 reis. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele reinou 40 anos. Davi foi o segundo rei, reinou 40 anos. E Salomão, o terceiro rei, reinou 40 anos. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Tá vendo que a seta ela tá ao contrário, porque vai aumentando as datas. Como eu disse, do nascimento de Jesus, as datas aumentam tanto para a direita como para a esquerda. Vamos em frente. Mas como nós sabemos que cada um governou 40 anos? Porque a Bíblia traz essa informação. Vamos verificar? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21. Então eles pediram um rei e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Então, Saul reinou 40 anos. O texto afirma isto. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. 40 anos, tá aí. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 42. Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Percebeu? Está provado biblicamente. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão reinou 40 anos. Portanto, 120 anos de Reino Unido, porque após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Aí fica como o mapinha que eu te apresentei. Deixa eu abrir de novo. Olha aí, tá vendo? No ano 930, com a morte de Salomão, o reino é dividido. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Depois nós vamos
ver as cidades, as capitais, tudo que for mais importante, nós aprenderemos mais na frente. Olha só, olha, Salomão reinou de 970 a 930. Veja que é do maior para o menor. Vai diminuindo até chegar em Jesus. Davi reinou de 1010 a 970. Por isso que eu disse que Davi reinou mais ou menos no ano 1000. Veja que 1000 está dentro aí, entre 1010 e 970. E Saul? Saul reinou entre 1050 a 1010. Veja que o número está do maior para o menor. Como eu disse, o número vai diminuindo, diminuindo, até chegar no nascimento de Jesus. Guardou a data da divisão do reino? Você precisa guardar só uma data, 930, divisão do reino. Por quê? Nós sabemos e vimos na Bíblia que Salomão reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Saul reinou 40 anos. É só somando 40 que você vai chegar no ano 1050, que é o início do reinado de Saul. Lembrando que estas datas são aproximadas para facilitar o aprendizado. Agora nós precisamos verificar na Bíblia onde está registrado o reinado de Saul, que foi o primeiro rei, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Fiz um quadrinho. Reino de Saul. Você encontra no primeiro livro de Samuel, do capítulo 10 até o capítulo 31. E tem um paralelo no livro de Crônicas. Olha que legal. Livro de Crônicas, do capítulo 10, só 6 versículos, do 1 ao 6. Você encontra o registro da morte de Saul. Então, repetindo. Reinado de Saul, nós lemos no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 10 até o capítulo 31. Ou no primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículos de 1 a 6. Reinado de Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 2, até o primeiro livro de Reis, capítulo 2. Toda a história do reinado de Davi. E tem um paralelo no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, do capítulo 11 ao capítulo 29. Um livro complementa o outro. Olha que legal. O que é Crônicas? Hoje em dia é como se fosse o jornal. O jornal que nós lemos hoje, as notícias do dia a dia. Crônicas seria mais ou menos isso, o dia a dia do rei, tudo o que acontecia. Falta agora Salomão. Salomão, reinado de Salomão, nós encontramos no primeiro livro de Reis, do capítulo 2 ao capítulo 11. E o paralelo está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, até o segundo livro de Crônicas, capítulo 9. Viu que legal como ficou fácil? Agora, dever de casa. Se você não conseguir ler o capítulo inteiro, todo o texto, leia pelo menos os títulos, que você vai assimilando. Tranquilo? Bem, aí nós aprendemos o Reino Unido. Recapitulando, a divisão ocorreu no ano 930 a.C., e teve 120 anos de duração. 40 anos com Saul, que foi o primeiro rei de Israel, 40 anos com Davi e 40 anos com Salomão, filho de Davi. Com a morte de Salomão, o reino é dividido. Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Um detalhe importante, até esse momento nós não temos nenhum profeta literário. O que é um profeta literário? É um profeta que tem um livro com o nome dele. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Zacarias, e aí vai. Jonas, Abacuque, Miqueias, enfim. Até a divisão do reino, pelo menos não temos nenhum profeta literário.
O importante é que você já dominou o Reino Unido. 120 anos, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão, e a divisão do reino acontece em 930, mais ou menos 930 antes de Cristo. Tranquilão? Não esquece de dar uma olhadinha aí na Bíblia. Como eu disse, se não conseguir ler tudo, pelo menos os tópicos, os títulos, já ajuda bastante. Uma coisa importante é que nós encontramos na Bíblia dois tipos de promessas: a promessa condicional e a promessa incondicional. O que é a promessa condicional? É quando Deus faz uma exigência. Por exemplo, Deus prometeu o reino do norte, que nós chamamos Reino de Israel, para Jeroboão, e se ele obedecesse a palavra do Senhor, sempre haveria herdeiro, sempre a sua dinastia estaria governando. Mas ele desobedeceu, portanto, perdeu a promessa de Deus, perdeu a bênção, a sua dinastia foi encerrada. Já no caso de Davi, Deus fez uma promessa incondicional, ou seja, que da semente de Davi, da dinastia de Davi, da família de Davi, viria o Messias. Nós vamos aprender a partir de agora que o reino do sul, o reino de Judá, só teve uma dinastia governando, 20 reis, todos da mesma família, família de Davi. Dinastia significa isto, quando uma família governa. Já no Reino do Norte, nós tivemos 9 dinastias, 9 famílias governando e 19 reis. Esta informação ela é muito importante. Guardou? Reino do Norte, Reino de Israel, 9 dinastias, 19 reis. Reino do Sul, Reino de Judá, uma única dinastia, uma única família governando, a família de Davi, com 20 reis, porque Deus prometeu, fez uma promessa incondicional para Davi, que da família dele viria o Rei dos Reis, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E recapitulando, o Reino do Norte, a promessa que Deus fez para Jeroboão era condicional. Só ficaria governando a sua família se ele obedecesse a palavra de Deus. Mas ele foi desobediente. Ele levou o povo para a idolatria. Portanto, a sua família deixou de reinar, perdeu a bênção do Senhor. Vamos para o nosso primeiro slide. Lembrando que todo o material que eu apresento na aula fica disponível no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser utilizar esse material como material didático, é só ir no site e baixar. Vamos para o nosso primeiro slide. O mapinha nós já aprendemos, nós temos Reino do Norte, Reino de Israel e Reino do Sul, Reino de Judá. Isso já é matéria dada. Também já aprendemos que o Reino Unido teve a duração de 120 anos. O primeiro rei foi Saul, governou 40 anos, Davi 40 anos e Salomão 40 anos. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido. E vamos ver na palavra de Deus, na Bíblia, por que o reino foi dividido? 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Diz assim o texto sagrado: Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Você leu o texto sagrado que eu deixei na aula passada como dever de casa? Se você leu, você viu o pecado de Salomão. Ele se envolveu com a idolatria, que é o pior pecado que o homem pode cometer.
Nós já aprendemos que o pecado da idolatria é pior do que o da prostituição. E olha que o pecado da prostituição é muito grave. Mas o da idolatria é pior. E por que é pior? Porque o idólatra fica cego. O idólatra vai servir a outros deuses. Então não tem como Deus atendê-lo. Veja que Davi cometeu um adultério, provocou a morte de Urias, mas mesmo assim recebeu o perdão de Deus, porque ele buscou a misericórdia do Senhor. E o Senhor, nosso Deus, é rico em perdoar, é rico em misericórdia. Agora, o idólatra não tem como Deus atender, porque ele vai buscar o refúgio em outra divindade. E Deus abomina a idolatria. Frisando novamente, a prostituição ela é muito grave, mas pior que a prostituição é a idolatria. Vamos ver mais um texto? Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Deus permitiu que o reino fosse dividido, mas como Deus tinha feito uma promessa incondicional a Davi, deixou ainda 2 tribos para dar continuidade no reino. E o sucessor de Salomão foi Roboão. Bem, o reino foi dividido, reino do norte, como nós vimos o mapinha, e reino do sul. O reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2, Judá e Benjamim. O primeiro rei do reino do norte, que recebeu a promessa do profeta Aías, foi Jeroboão. Vamos ver quantos anos ele governou. Esse registro está no primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 20. Diz assim o texto sagrado. Como destaque, eu coloquei a quantidade de anos que cada rei governou na cor vermelha. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com os seus pais, e Nadab, que seu filho, reinou em seu lugar. Eu vou abrir a tela inteirinha com o primeiro gráfico da aula de hoje. 933 foi a divisão do reino. De repente você viu na aula anterior eu falando 930, porque eu trabalhei com número redondo. Esta data ela varia um pouquinho, porque ela é sempre mais ou menos. Você pode encontrar a divisão do reino como 930, 31, 32 ou 33, como nós vamos utilizar agora, que está dentro daquela margem de erro do calendário que nós já aprendemos, que a cronologia bíblica ela não é exata. 933 é a data que nós vamos considerar. Veja aqui, 933 a.C., Jeroboão governou 22 anos, como nós acabamos de ler. Portanto, ele governou até 911 a.C. Veja que está diminuindo, vai diminuindo até chegar em Jesus, como nós já aprendemos também em aulas anteriores. Deixa eu voltar. Tranquilo? O Jeroboão reinou no Reino do Norte, foi o primeiro rei do Reino do Norte, Reino de Israel, governou durante 22 anos. Vamos para o próximo texto bíblico. 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. Portanto, ele é um rei do Reino do Sul, filho de Salomão. Reino do Sul, Reino de Judá. São 2 tribos, Judá e Benjamim. Vamos para o nosso gráfico. De novo, divisão do reino, estamos considerando 933. Lembrando que é uma data aproximada, os 22 anos do reinado de Jeroboão, que nós já aprendemos. Ele reinou até 911. E Roboão, que nós acabamos de ler,
reinou 17 anos, portanto, reinou até 916 a.C. Reino do Norte, Reino do Sul. Com este gráfico, nós podemos perceber que eles eram contemporâneos. Enquanto um reinava no sul, outro reinava no norte. Veja que Roboão morreu e Jeroboão no norte, reino de Israel, continuou governando. Eu fiz essas colunas respeitando a proporcionalidade. Então veja, passando uma linha aqui na horizontal, nós conseguimos perceber o quanto ainda Jeroboão governou após a morte de Roboão. Vamos voltar. Está entendendo? Nós vamos com calma vendo quem era contemporâneo de quem. Isso é muito importante. Muitos alunos, pessoas até já formadas no curso de teologia, têm dificuldade para entender este período. Por isso que nós vamos com muita calma para não ficar dúvidas. Vamos para o próximo texto bíblico. 1 Reis, capítulo 15, versículos 1 e 2. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nabate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Vamos de novo para o nosso gráfico. O mesmo gráfico, acrescentei aqui Abias 3 anos. A coluna dos reis do Reino do Sul, eu vou deixar sempre na cor azul. Significa que é uma única dinastia. 20 reis, todos descendentes de Davi. Já a coluna do Reino do Norte, Reino de Israel, nós vamos trabalhar com 9 cores, porque foram 9 dinastias, 9 famílias governando. Como nós vimos, Abias governou 3 anos, do ano 916 a.C. até o ano 913 a.C. Veja que Abias também é contemporâneo de Jeroboão. Abias morreu, mas Jeroboão continuou reinando. Já aprendemos o nome de 2 reis do Reino do Sul, Reino de Judá, Roboão e Abias, seu filho. Lembrando que Roboão é filho de Salomão e Salomão é filho de Davi. Jeroboão reinou 22 anos, portanto, ele foi contemporâneo de Roboão, contemporâneo de Abias e continuou governando, porque ele vai morrer no ano 911 a.C. Deixa eu voltar. Tranquilão? Depois, se você quiser esse material, como eu disse, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br, que os slides estão todos lá. Ajuda bastante para entender este período. Vamos para o próximo texto bíblico. 1 Reis, capítulo 15, versículos 9 e 10. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Repetindo, 41 anos reinou em Jerusalém. Percebeu? Morreu Jeroboão e ele continuou governando. Vamos ver no nosso gráfico. Olha aí, Roboão, 17 anos, Abias, 3 anos, Asa, 41 anos. Ele começou a governar no ano 913 com a morte de Abias, mesma família. Jeroboão morreu no ano 911. Portanto, Asa continuou governando, mas Jeroboão morreu. Este gráfico nos mostra que Roboão foi contemporâneo de Jeroboão, ou seja, enquanto Jeroboão governava no norte, reino de Israel, Roboão governava no sul, reino de Judá. Enquanto Jeroboão governava no norte, reino de Israel, Abias governava no reino do sul, reino de Judá. Asa assume e vai governar 41 anos. E quando ele está governando, morre Jeroboão. Tá vendo aqui a linha? Percebeu?
Se você ficar com alguma dúvida, volte o vídeo, faça uma recapitulação e confira os textos na Bíblia. Vamos para o próximo versículo. 1 Reis, capítulo 15, versículo 25. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Agora nós vamos ver o segundo rei do Reino do Norte, Reino de Israel. De novo, Jeroboão governou 22 anos, morreu em 911, e o seu filho Nadab reinou, como nós vimos, 2 anos, morreu em 910. Quem estava governando no Reino do Sul, no governo de Nadab? Asa, porque Asa governou 41 anos, tá vendo? Continua o azul, mas eu interrompi esta coluna. Por quê? Porque aqui começa outra dinastia. A primeira dinastia do Reino do Norte teve 2 reis, Jeroboão, que governou 22 anos, e Nadab, que governou 2 anos. Tranquilão? Deixa eu voltar. Agora, como eu fiz na aula anterior, eu vou passar para você o dever de casa. Você vai ler os textos onde conta a história de cada rei que nós aprendemos hoje. Reinado de Jeroboão. 1 Reis, capítulo 12, versículo 20, até o capítulo 14, versículo 20. Leitura rapidinha. Você lendo esses capítulos, você vai aprender toda a história de Jeroboão, que governou no Reino do Norte, Reino de Israel. O segundo livro de Crônicas vai tratar do Reino do Sul. Ele fala coisa mínima do Reino do Norte. Ele é voltado para o Reino do Sul. Por isso que não tem nenhuma citação de Crônicas aqui. Vamos para o próximo. Reinado de Nadab. Primeiro livro de Reis, capítulo 15, dos versículos 25 ao 31. Olha que molezinha. São apenas 7 versículos. Lendo 7 versículos, você vai ler tudo sobre a vida do segundo rei do Reino do Norte, Nadab, filho de Jeroboão. Com a morte de Nadab, acaba a dinastia de Jeroboão. Foram só 2 reis. E por que isto aconteceu? Porque, como eu disse no início da aula, ele recebeu do profeta Aías uma promessa condicional. Ele deveria obedecer ao Senhor para que a sua família, a sua dinastia continuasse governando. Mas ele não teve temor de Deus, levou o povo à idolatria, mandou fazer 2 bezerros de ouro, colocou um na cidade de Betel e um na cidade de Dan e levou o povo à idolatria. Aí perdeu a bênção. Já no caso de Davi, embora Salomão também tenha se envolvido com a idolatria, mesmo assim, Deus preservou a sua dinastia, a sua família, porque Deus fez uma promessa para Davi incondicional. E qual foi a promessa? Que da semente dele viria o Rei dos Reis, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Deus não é homem para que minta. Embora Salomão, repito, cometeu o pecado mais grave que o homem pode cometer, que é servir a outros deuses, se envolver com a idolatria, mesmo assim, Deus cumpriu a sua palavra, porque Deus fez uma promessa para Davi, que da semente de Davi viria o Messias, que o reino dele não teria fim. Olha que importante este assunto. Vamos para o próximo texto. Agora o Reino do Sul, Reino de Judá, reinado de Roboão.
1 Reis, capítulo 11, versículo 43, até o capítulo 14, versículo 31. Você lendo estes capítulos, você vai aprender tudo sobre o reinado de Roboão, porque houve a divisão, as guerras que ocorreram, tudo você aprende. E tem um paralelo no segundo livro de Crônicas. Olha aí, segundo livro de Crônicas, do capítulo 9, verso 31, até o capítulo 12, versículo 16. Um livro complementa o outro. As histórias são contemporâneas, os relatos são contemporâneos. Olha que importante esta informação. Vamos para o próximo slide. Abias, filho de Roboão, Reino do Sul, Reino de Judá. 1 Reis, capítulo 15, de 1 a 8. Só 8 versículos. Você lendo 8 versículos, você vai aprender sobre o reinado de Abias. E o paralelo está no segundo livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 16, até o capítulo 14, versículo 1. Veja como está ficando fácil. Próximo slide. Reinado de Asa. Lembra, Asa vai reinar 41 anos. Primeiro livro de Reis, capítulo 15, dos versos 8 ao 24. E o paralelo está no segundo livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 16, versículo 14. Você lendo estes textos, que eu vou deixar como dever para você, dever de casa, você vai aprender tudo sobre a primeira dinastia do Reino do Norte, Reino de Israel, Jeroboão e Nadab. E tudo sobre os 3 primeiros reis do Reino do Sul após a divisão do reino, o Reino de Judá, Roboão, Abias e Asa. Tranquilão? Nós vamos estudar devagarzinho, porque você precisa dominar este assunto. Não esquece de baixar os slides no nosso site, www.icp.com.br. É sem custo. Baixa, vai trabalhando, você vai ficar especialista neste período. Como eu disse, muitos até já formados em teologia, têm dificuldade para entender este período da história. Toda a nossa fonte é bíblica. É importante que você tenha sempre na minha aula uma Bíblia do teu lado. Pode até anotar, marcar, não é pecado não. Pode anotar na Bíblia que facilita o aprendizado. Fazer uma marquinha, até mesmo um pincel desses de marcar texto, tudo isso ajuda no aprendizado. 1 Reis, capítulo 15, versículo 33. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza e reinou 24 anos. Sempre vou deixar em vermelho o período que o rei governou. Como nós vimos, Baasa governou, reinou 24 anos. Vamos para o nosso gráfico. Olha aí, Baasa assume em 910 a.C., veja que a data está diminuindo, e governa 24 anos. É da segunda dinastia e foi contemporâneo de Asa, porque Asa governou 41 anos. Tá vendo aí? Vamos voltar lá no texto. 1 Reis, capítulo 16, versículo 8. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Vamos para o nosso gráfico. Olha aí, Elá, 2 anos. Foram 2 reis, esta segunda dinastia, essa segunda família que governou no Reino do Norte. Baasa, 24 anos, e Elá,
2 anos. Veja que Asa continua governando, porque ele governou 41 anos. Agora vamos para a terceira dinastia. Olha que interessante essa terceira dinastia. 1 Reis, capítulo 16, versículo 15. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Vamos para o nosso gráfico, olha aí. Contemporâneo de Asa, só que ele reinou só 7 dias. Ele praticou suicídio. É curtinho. Depois eu vou dar o texto para você ler. O importante agora é salvar isto, que ele governou só 7 dias. Então a dinastia dele só tem ele. 7 dias acabou a dinastia do Zinri, contemporâneo de Asa. Vamos voltar de novo para o texto bíblico. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 23. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. Ele reinou 6 anos em Tirza porque havia um outro querendo reinar também, mas o povo ficou com Onri. E interessante que Onri foi quem levou a capital para Samaria. Isso nós vamos estudar mais na frente. O importante agora é o estudo de quem era contemporâneo de quem. Vamos para o nosso gráfico. Olha aí no gráfico. Onri reinou 12 anos, de 886 a 875. Repare que os números estão diminuindo. Como nós já aprendemos, vai diminuindo até chegar em Jesus. Asa, como governou 41 anos, também foi contemporâneo de Onri. Vamos voltar lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Se você observar, os textos estão na ordem cronológica. Isso ajuda bastante o aprendizado. Vamos verificar o nosso gráfico. Olha aí. Acabe 22 anos, viu que eu marquei 4ª dinastia? Cada dinastia do reino do norte eu estou colocando de uma cor diferente para facilitar o aprendizado, fica bem didático. Veja que nós temos 4 reis aí, Onri, Acabe, Acasias e Jorão. Veja que Asa foi contemporâneo de Acabe também, mas só um pedacinho. Porque depois ele morreu e entrou Josafá. Com certeza você já viu falar do rei Acabe e do rei Josafá. Lembra da Jezabel? Ela era a esposa de Acabe. Agora nós vamos voltar para a Bíblia, só que nós vamos ler um texto que vai falar do rei de Judá, Reino do Sul. 1 Reis, capítulo 22, versículo 42. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Percebeu? Asa morreu, Josafá, seu filho, assume o reino. Olha aí, uma única dinastia. Vamos ver o gráfico. Olha aí. Asa reinou 41 anos, foi um pedacinho contemporâneo de Acabe, que reinou 22 anos. Aí Josafá reinou 25 anos. Tá vendo aí no gráfico? Sempre na cor azul. Todos os reis do Reino do Sul eu vou deixar na cor azul, porque é uma única dinastia. Já no Reino do Norte, como são 9 dinastias, eu vou mudando as cores. Então, 4ª dinastia, nós já vimos Onri, já vimos Acabe. Agora nós vamos ver
Acasias, que governou 2 anos e também foi contemporâneo de Josafá. Vamos ver o texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 52. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Vamos novamente para o gráfico. Olha aí, Acasias, do Reino do Norte, porque se você observar no Reino do Sul, lá embaixo tem o Acasias também, mas nós vamos chegar lá. Nós estamos falando do Acasias que governou 2 anos da dinastia de Acabe, filho de Acabe. Acabe é filho de Onre, Acasias é filho de Acabe. Veja que Josafá é contemporâneo. Vamos agora para o próximo rei. Segundo Reis, capítulo 3, o primeiro versículo. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Observou Jorão, filho de Acabe. Por quê? Como Acasias não tinha filho, o seu irmão Jorão tornou-se rei. Olha aí, por isso o filho de Acabe governou 12 anos. Veja que quando Jorão estava governando, Josafá morreu. Tá vendo aqui a linha, ó? Josafá. E no Reino do Sul, quem vai assumir? Jeorão. Vamos novamente ver o texto bíblico. Segundo Reis, capítulo 8, versículos 16 e 17. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Parece um pouco confuso, mas observando o gráfico fica fácil de entender. Acasias, nós já vimos, Jorão. Veja que Josafá é contemporâneo dele, como disse o texto, e Jeorão também. Jeorão, contemporâneo de Jorão. Por isso que tem gente que faz confusão. É só lembrar que existe o Jorão no Reino do Norte e o Jeorão no Reino do Sul. Aqui encerra a dinastia do Reino do Norte, a 4ª dinastia. Na 4ª dinastia nós tivemos 4 reis: Onre, Acabe, Acasias e Jorão. Acasias e Jorão são filhos de Acabe. Veja que no Reino do Sul nós temos um Acasias também, que governou só 1 ano. Depois nós vamos aprender quem era a mãe desse Acasias. Você vai achar muito importante este ensinamento. Deixa eu voltar. Agora eu vou passar os textos bíblicos de cada rei. Você deve, durante a semana, ler estes textos. Se não for possível ler todos os textos, leia pelo menos os tópicos. Já ajuda bastante. Vamos para a dinastia de Baasa. A primeira dinastia foi Jeroboão e Nadab. Isso nós aprendemos na aula passada. Segunda dinastia, Baasa e Elá. Então, o reino de Baasa você encontra em 1 Reis, capítulo 15, versículo 27, até o 16, versículo 6. É rapidinha a leitura. Lembrando que todos esses slides já estão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você baixá-los, vai facilitar o teu aprendizado, porque daí você vai abrindo aí no teu celular, no teu computador e vai conferindo na Bíblia. Vamos para o próximo rei. Elá, reinado de Elá, filho de Baasa. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos do 6 até o 14. Molezinha essa leitura. Bem, aí terminou a segunda dinastia.
Recapitulando, primeira dinastia do Reino do Norte, Jeroboão e Nadab. Segunda dinastia do Reino do Norte, Reino de Israel, Baasa e Elá. Vamos para a terceira dinastia, reinado de Zinri. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos de 9 a 20. Molezinha essa leitura também. Como nós aprendemos, esta terceira dinastia só tem um rei, Zinri. Então você lendo estes versículos, você aprende tudo sobre o reinado do Zinri, que governou só 7 dias, reinou só 7 dias. Vamos para a quarta dinastia, reinado de Onri. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, dos versículos 16 ao 28. Molezinha também, tudo dentro do mesmo capítulo. E foi Onri que levou a capital do Reino do Norte, de Tirza, para Samaria. Tá nesse trechinho aí, fica a dever de casa. Vamos para o rei Acabe, quarta dinastia, reinado de Acabe. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 28, até o capítulo 22, versículo 40. Nós aprendemos que no Reino do Norte nós temos 9 dinastias e 19 reis. Esta é a quarta dinastia com 4 reis. Onri, Acabe. Agora, Reino de Acasias, primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 40, até o segundo livro de Reis, primeiro capítulo, versículo 18. O primeiro livro de Reis tem 22 capítulos. Então você vai ler um pedacinho do último e o começo do primeiro. Molezinha também. Vamos agora para Jorão, o último rei da quarta dinastia. Reinado de Jorão, segundo livro de Reis, primeiro capítulo, versículo 17, até o capítulo 9, versículo 24. Com esta citação nós concluímos a quarta dinastia do Reino do Norte. São 4 reis: Onri, Acabe, Acasias e Jorão. Pronto. Encerrou a dinastia. Agora nós vamos para os reis da dinastia do Reino do Sul, Reino de Judá, que é só uma dinastia. Reinado de Josafá. Primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 24, até o capítulo 22, versículo 51. Porém, tem o paralelo no segundo livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 1, até o capítulo 21, versículo 1. Porque, como nós já aprendemos na aula passada, o segundo livro de Crônicas vai enfatizar o Reino do Sul, o Reino de Judá. Crônicas é como se fosse o jornal da época, o dia a dia do rei. Vamos fazer essa comparação para facilitar o aprendizado. Próximo rei. Reinado de Jeorão, que é filho de Josafá. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 51, até o segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 24. E o paralelo, segundo livro de Crônicas, capítulo 21, do primeiro versículo até o 20º versículo. Agora nós vamos para o Acasias. Lembra, tem Acasias no Reino do Norte, na dinastia de Onri, mas tem um Acasias também aqui no Reino do Sul. Vamos ver. Reinado de Acasias, segundo Reis, capítulo 8, versículo 24, até o capítulo 9, versículo 29. Paralelo, segundo Crônicas, capítulo 22, do 1º até o 9º versículo. Olha que fácil! Com a aula de hoje concluímos 4 dinastias do Reino do Norte. E no Reino do Sul, como Deus fez uma promessa incondicional para Davi, continuará uma única dinastia, mas existe um detalhezinho com Atalia, filha de Jezabel.
E não se esqueça da nossa promoção. Todos os nossos cursos de teologia, de apologética, estão com 40% de desconto, mas a promoção só vale para esse mês, novembro de 2021. Para ver a descrição dos nossos cursos, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br, e lá você também pode fazer a sua matrícula. Detalhe importante, é sem taxa de matrícula e nós parcelamos o seu investimento. Pode também nos acionar pelo WhatsApp, o 21 98622 3266. Atalia, filha de Acabe e provavelmente filha de Jezabel, casou-se com o filho de Josafá, rei do Reino do Sul, Jeorão. Quando Josafá morreu, Jeorão assume o governo e ele está casado com Atalia. Deste casamento nasce Acasias. Jeorão morreu, Acasias, filho de Atalia, com Jeorão, assume o governo, governou 1 ano, só que ele morreu também. E aí Atalia assume o reino, assume o governo e manda destruir a dinastia de Davi. É um plano diabólico para destruir a dinastia de Davi. Mas um dos seus netos, Joás, foi escondido. E é isso que nós vamos estudar. Vamos para o nosso primeiro texto bíblico, 2 Reis, capítulo 10, versículo 36. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Vamos para o nosso gráfico. Olha aí, 5ª dinastia, Jeú reinou 28 anos, data aproximada em 843, e ele foi contemporâneo de Atalia, depois eu vou voltar a falar sobre Atalia, e Joás. Estou fazendo cada dinastia do Reino do Norte de uma cor para ficar bem didático, e o Reino do Sul, como é uma única dinastia, cor azul. Mas olha o detalhe aí, um trechinho de 6 anos que Atalia governou na cor da dinastia do Reino do Norte. Só para que você entenda bem, Atalia, filha de Acabe, possivelmente com Jezabel, casou-se com Jeorão, filho de Josafá. Desse casamento nasceu Acasias, Jeorão assume o trono, morre, Acasias governa também 1 ano, morre, e Atalia fica governando 6 anos. Segundo livro de Reis, capítulo 13, primeiro versículo. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Vamos para o nosso gráfico. Morre Jeú, seu filho Jeoacás assume e governa 17 anos. Ele assume mais ou menos no ano 820. Como eu disse, estas datas não são exatas, são datas aproximadas. Quem é contemporâneo de Jeoacás? Joás, que governou 40 anos. Vamos voltar no texto bíblico. 2 Reis, capítulo 13, versículo 10. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Vamos para o nosso gráfico. Jeoacás morreu, Jeoás, seu filho, assume e reina 16 anos, reina até mais ou menos 790 antes de Cristo. Quem foi contemporâneo dele? Joás um pouquinho e Amazias. Vamos voltar para a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 14, versículo 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão,
filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Lembra do primeiro Jeroboão, que foi o primeiro rei do Reino do Norte, Reino de Israel? Este nós chamamos Jeroboão II, para não confundir. Vamos para o nosso gráfico. Jeoás morreu e mais ou menos no ano 790, Jeroboão II assume e reina 41 anos. Veja que ele é contemporâneo de Amazias e é contemporâneo de Uzias, também chamado de Azarias. Tanto faz, Uzias ou Azarias, mesma coisa, que governou 52 anos. Vamos voltar para o texto bíblico. 2 Reis, capítulo 15, versículo 8. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. Vamos voltar para o nosso gráfico. Está vendo aí? Zacarias reinou só 6 meses. Data aproximada, 748. Com a morte de Zacarias, encerra a dinastia de Jeú, que é a 5ª dinastia. São 9 dinastias, faltam apenas 4. Vamos verificar agora o Reino do Sul. 2 Reis, capítulo 11, do 1º ao 3º versículo. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a terra. Recapitulando, Atalia é filha de Acabe. Provavelmente, se é filha de Acabe, é filha de Jezabel. E ela casou-se com Jeorão, filho de Josafá. Quando Josafá morreu, Jeorão tornou-se rei. Quando ele morreu, o seu filho Acasias, que é filho dele com Atalia, assume o trono. Só que governou só 1 ano e morreu. E ela ficou no reinado. O que ela fez? Ela era ímpia, ela era idólatra. Ela tentou exterminar, acabar com a dinastia de Davi. Mas a irmã de Acasias, Jeoseba, escondeu Joás. Ele ficou escondido no templo. Quem o protegeu foi o sacerdote Joiada. E ela governou 6 anos. E quando Joás completou 7 anos, o sacerdote o coroou como rei e mandou matar Atalia. Aí volta de novo a dinastia de Davi. Veja que foi realmente um plano diabólico para exterminar a dinastia de Davi, da onde viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora ver o texto que fala de Joás. 2 Reis, capítulo 12, 1º versículo. No ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Vamos para o nosso gráfico. Joás, veja, ele é contemporâneo, como o texto diz, de Jeú, contemporâneo de Jeoacás e um pedacinho contemporâneo de Jeoás. Vamos verificar agora o reinado de Amazias. 2 Reis, capítulo 14, 1º e 2º versículos. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Vamos para o nosso gráfico.
Amazias reinou 29 anos, contemporâneo, um pedacinho de Jeoás e Jeroboão II. Amazias começa a reinar mais ou menos em 803 antes de Cristo. Veja que a data está diminuindo e vai diminuindo até chegar em Jesus. Vamos ver o reinado de Uzias, que reinou 52 anos. Uzias ou Azarias, tanto faz. Segundo Reis, capítulo 15, primeiro e segundo versículos. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, coloquei aí entre parênteses Uzias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Vamos para o nosso gráfico. Uzias reinou 52 anos. Foi contemporâneo de Jeroboão II e contemporâneo de Zacarias. Agora vou passar o dever de casa, os textos que você deve ler para saber como foi o governo de cada rei. Reinado de Jeú, você deve ler 2 Reis, capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 36. Lendo este trecho, você vai saber tudo sobre o reinado de Jeú. Próximo rei. Reinado de Joacás, 2 Reis, capítulo 13, do 1 ao 9 versículo. São só 9 versículos e você aprende tudo sobre o reinado de Joacás. Reinado de Jeoás, 2 Reis, capítulo 13, dos versículos 9 ao 13. Olha que molezinha. Lendo 5 versículos você aprende tudo sobre o reinado de Jeoás. Próximo rei. Reinado de Jeroboão II, 2 Reis, capítulo 14, do versículo 23 até o 29. Lendo esse texto também molezinha, você aprende tudo sobre o reinado de Jeroboão II. Reinado de Zacarias, 2 Reis, capítulo 14, do versículo 29 até o capítulo 15, versículo 12. Leitura tranquila também. Agora nós vamos ver o Reino do Sul, que tem um paralelo com o 2 Crônicas. O livro de Crônicas, ele enfatiza mais o Reino do Sul. Você pode achar alguma coisa do Reino do Norte, mas o objetivo é tratar do Reino do Sul. Primeiro, reinado de Atalia. 2 Reis, capítulo 11, do 1 ao 16º versículo. E o paralelo, 2 Crônicas, capítulo 22, do verso 10 até o capítulo 23, versículo 15. Reinado de Joás, 2 Reis, capítulo 11, versículo 21, até o capítulo 12, versículo 21. O paralelo está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 até o 27. Reinado de Amazias, 2 Reis, capítulo 14, do 1 até o 21º versículo. O paralelo, 2 Crônicas, capítulo 25, do 1 até o 28º versículo. Reinado de Uzias, ou Azarias, 2 Reis, capítulo 15, do 1 ao 7º versículo. E o paralelo, 2 Crônicas, capítulo 26, do 1 ao 23º versículo. Vamos rapidamente recapitular as dinastias que nós já aprendemos. Primeira, formada por 2 reis, Jeroboão, que governou 22 anos, e Nadab, seu filho, que governou 2 anos. Na cor azul nós temos o Reino do Sul, Roboão, Abias e Asa. Tudo isso nós já aprendemos. Veja que Roboão foi contemporâneo de Jeroboão, Abias foi contemporâneo de Jeroboão, e Asa foi contemporâneo de Jeroboão e Nadab, seu filho. Segunda dinastia, Baasa governou 24 anos e Elá, seu filho, 2 anos. Portanto, a segunda dinastia teve 2 reis
e ambos foram contemporâneos de Asa, que governou 41 anos. Zinri governou só 7 dias, terceira dinastia. Veja que ele também é contemporâneo de Asa. Agora a dinastia de Onri. Onri governou 12 anos, seu filho Acabe 22, Acasias 2, Jorão 12. Portanto, 4 reis nesta quarta dinastia. Os reis contemporâneos estão aí na cor azul, tudo isso já foi matéria dada. Quinta dinastia, nós aprendemos na aula passada, a dinastia de Jeú. Jeú, que governou 28 anos, Jeoacás 17 anos, Jeoás 16 anos, Jeroboão II 41 anos e Zacarias 6 meses. Olha a Atalia lá em cima, 6 anos ela governou. Os reis que foram contemporâneos estão na cor azul. Nós já aprendemos isso na aula passada. E agora nós vamos aprender as últimas 4 dinastias do Reino do Norte, Reino de Israel. Vamos começar pelo texto bíblico. 2 Reis, capítulo 15, versículo 13. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Vamos para o nosso gráfico. Salum reinou 1 mês, sexta dinastia, mais ou menos em 748 antes de Cristo. Ele foi contemporâneo de Uzias, que também é chamado de Azarias, que governou 52 anos. Agora aí tem um detalhe importante. Seu filho Jotão, eu coloquei a quantidade de anos que ele governou, 16 anos, entre parênteses, porque Jotão foi corregente com o seu pai. O seu pai, Uzias, ou Azarias, ficou leproso, não podia governar. O seu filho ficou como corregente. Praticamente todo o período de Jotão ele foi corregente com o seu pai. Vamos para o próximo texto bíblico. 2 Reis, capítulo 15, versículo 17. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Vamos para o nosso gráfico. Menahem reinou 10 anos, nova dinastia. 7ª dinastia. Veja que Pecaías, seu filho, reinou 2 anos. Estão na mesma cor porque é a mesma família reinando, mesma dinastia. Foram contemporâneos, ambos foram contemporâneos de Uzias. Vamos agora ver o texto bíblico que fala do filho de Menahem, Pecaías. 2 Reis, capítulo 15, versículo 23. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Vamos voltar para o nosso gráfico. Pecaías, 2 anos, contemporâneo de Uzias, também chamado de Azarias. Reinou até mais ou menos o ano 736. Veja que as datas estão diminuindo e vão diminuindo até chegar em Jesus. Vamos ver agora o reinado de Peca. 2 Reis, capítulo 15, versículo 27. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Vamos voltar para o nosso gráfico. Olha aí, Peca, 20 anos, 8ª dinastia. Ele foi contemporâneo de Uzias, Jotão, que era corregente do seu pai, e contemporâneo também de Acás. Tá vendo aí, olha? Na cor azul, Reino do Sul. Vamos ver agora o reinado de Oséias, que reinou 9 anos. 2 Reis, capítulo 17, primeiro versículo. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos.
Vamos voltar para o gráfico. Oséias, 9 anos, nona dinastia. Encerra no ano 722. Veja que Oséias foi contemporâneo, um pedacinho de Acás, e contemporâneo de Ezequias. Antes de irmos para os reis do Reino do Sul, Reino de Judá, antes de verificar os textos bíblicos, nós precisamos entender por que deixou de existir o Reino do Norte. Ocorre que estes reis estavam envolvidos com a idolatria desde a época de Jeroboão I. Eles não serviam a Deus, eram desobedientes. E devido à desobediência de servirem a outros deuses, os assírios invadiram o Reino do Norte, prenderam Oséias. Oséias morreu na prisão. E a política da Síria era misturar os povos, para que o povo perdesse a nacionalidade, enfraquecer os povos. Esta era a política da Síria. É nesta mistura que surgem os samaritanos. Daí a Bíblia também chamar Galileia dos gentios, devido a esta política adotada pela Síria, que foi diferente do Reino do Sul, que nós vamos aprender mais na frente, com o Império Babilônico. E esta invasão, a destruição do Reino do Norte, ela acontece mais ou menos no ano 722. Ora, se o reino foi dividido em 930-33, nós podemos dizer que o Reino do Norte durou mais ou menos 210 anos. No ano 722, ele deixa de existir e vai continuar agora só o Reino do Sul. Se você quiser aprender mais sobre essa invasão, sobre os assírios, os babilônicos, todos os impérios, assista o vídeo História dos Hebreus. O vídeo está aí no canal. Agora vamos para os textos bíblicos dos reis de Judá, Reino do Sul. Uzias nós já lemos na aula anterior. Vamos ler sobre Jotão, que governou 16 anos, segundo Reis, capítulo 15, versículos 32 e 33. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Vamos para o gráfico. Tá vendo aí o Jotão? Viu que eu não fiz separação entre ele e o pai dele? Ele era corregente. Por quê? Porque o seu pai estava com lepra. Pois eu vou mostrar o texto que trata desse assunto. E ele foi contemporâneo de Peca. Vamos ver agora Acás. Segundo Reis, capítulo 16, 1º e 2º versículos. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Vamos voltar para o nosso gráfico. Olha aí, Acás, 16 anos, foi contemporâneo de Peca, da 8ª dinastia, e também um pedacinho contemporâneo de Oséias, da última dinastia, da 9ª dinastia. Vamos ver o reinado de Ezequias. Segundo Reis, capítulo 18, 1º e 2º versículos. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Vamos voltar para o nosso gráfico. Ezequias governou 29 anos e foi contemporâneo de Oséias. Veja que ele continuou governando. Mas o Reino do Norte terminou na 9ª dinastia com 19 reis e terminou no ano 722. Agora eu vou apresentar para você os slides com os textos bíblicos que você deve ler. É dever de casa.
Como eu ministro uma aula sobre reis de Israel por semana, durante a semana, por favor, faça a leitura, vai te ajudar bastante. Se não for possível ler o texto inteiro, leia pelo menos os tópicos. Reinado de Salum, 2 Reis, capítulo 15, dos versículos 13 ao 16. Com apenas 4 versículos você aprende tudo sobre o reinado de Salum. Reinado de Menahem, 2 Reis, capítulo 15, do versículo 16 até o 22. Olha que molezinha. Reinado de Pecaías, 2 Reis, capítulo 15, do versículo 23 ao 26. Reinado de Peca, 2 Reis, capítulo 15, do versículo 27 até o 31. Reinado de Oséias, 2 Reis, capítulo 17, do 1 até o 41. Bem, agora nós vamos para os textos que falam dos reis do Reino do Sul. E como nós já aprendemos, tem um paralelo com o livro de Crônicas. O livro de Crônicas, o primeiro, trata de 1º e 2º Samuel. E o segundo livro de Crônicas, ele vai focar, ele vai falar do 1º e 2º livro de Reis, mas enfatizando sempre, detalhando o reino de Judá, o Reino do Sul. É um paralelo. Crônicas são um exemplo, como se fosse o jornal da época, o dia a dia do rei. Vamos verificar? Reinado de Uzias, 2 Reis, capítulo 15, do 1º até o 7º versículo. O paralelo está em 2 Crônicas, capítulo 26, do 1º até o 23º versículo. Reinado de Jotão, 2 Reis, capítulo 15, do versículo 32 até o 38. Paralelo em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 21 até o capítulo 27, versículo 9. Reinado de Acás, 2 Reis, capítulo 16, do 1º até o 20º versículo, o paralelo em 2 Crônicas 27, versículo 29, até o capítulo 28, versículo 27. E reinado de Ezequias, 2 Reis, capítulo 18, 1º versículo, até o capítulo 20, versículo 21. Paralelo em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 27, até o capítulo 32, versículo 33. Aí terminou o Reino do Norte, no ano mais ou menos 722. Aprendemos também na aula anterior que o Reino do Norte teve aproximadamente 210 anos de duração, depois deixou de existir. E a política dos assírios, que foi quem invadiu o Reino do Norte, era de misturar os povos, para que o povo perdesse o espírito nacionalista, perdesse força. Esta era a política dos assírios. Daí o termo Galileia dos Gentios, os samaritanos, tudo isso foi dado na aula anterior. E agora nós vamos ver o que acontece com o Reino do Sul. Nós paramos com Ezequias, que governou 29 anos. Vamos ver agora quem assume com a morte de Ezequias. 2 Reis, capítulo 21, 1º versículo. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Olha lá, Manassés. Manassés, 55 anos, foi o rei que mais reinou e foi um rei ímpio, totalmente diferente do seu pai Ezequias. Vamos ver o próximo. 2 Reis, capítulo 21, versículo 19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Vamos para o nosso gráfico. Olha aí. Estas datas que eu coloquei são aproximadas. Manassés começa ali por volta do ano 697, vai até 642. Amon, 2 anos, mais ou menos até 640. Observe que as datas estão diminuindo e elas vão diminuindo até chegar ao nascimento de Jesus. Vamos ver o próximo rei. 2 Reis, capítulo 22, 1º versículo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar
e reinou 31 anos em Jerusalém. Vamos para o gráfico. Olha aí, Josias governou 31 anos até mais ou menos o ano 608 a.C. Vamos para o próximo rei. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 31. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Vamos para o nosso gráfico. Olha aí, Joacás, só 3 meses. Vamos para o próximo texto bíblico. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 36. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Vamos para o gráfico. Jeoaquim, 11 anos, governou até 597. Vamos para o texto bíblico. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Vamos para o gráfico. Olha aí. Joaquim, 3 meses. E agora vamos ler o texto sobre o último rei, Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Vamos para o gráfico. Zedequias, 586. E o que aconteceu? Zedequias foi colocado no trono pelo rei Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Mas como ele se rebeliou contra a Babilônia, o rei veio, vazou-lhe os olhos e levou-lhe acorrentado para a Babilônia, onde ele morreu na prisão. E o povo foi levado para a Babilônia. Daí o nome cativeiro babilônico. Na região só ficaram as pessoas mais humildes. A maior parte da população foi levada para a Babilônia e alguns fugiram para o Egito. Agora vamos para os textos. Você deve fazer a leitura durante a semana e, como eu sempre digo, se não for possível ler o texto inteiro, leia pelo menos os tópicos. E sempre lembrando que há um paralelo do livro de 2 Crônicas com os livros de 1º e 2º Reis. Mas sempre 2 Crônicas vai enfatizar o reino do sul, o reino de Judá. E o primeiro livro de Crônicas é um paralelo com 1º e 2º Samuel. Vamos ver os textos. Reinado de Manassés, 2 Reis, capítulo 21, do 1º ao 18º versículo. E o paralelo em 2 Crônicas, capítulo 33, do 1º ao 20º versículo. Reinado de Amon, 2 Reis, capítulo 21, do versículo 19 até o 25. Paralelo em 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 21 ao 25. Reinado de Josias, 2 Reis, capítulos 22 e 23, 2 Crônicas, capítulos 34 e 35. Reinado de Joacás, 2 Reis, capítulo 23, do versículo 30 ao 34, e 2 Crônicas, capítulo 36, do 1º ao 4º versículo. Reinado de Joaquim, 2 Reis, capítulo 23, versículo 34, até o capítulo 24, versículo 7. E 2 Crônicas, capítulo 36, do 5º ao 8º versículo. Reinado de Joaquim, 2 Reis, capítulo 24, do versículo 6 até o 17, e 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 8, 9 e 10. E reinado de Zedequias, 2 Reis, capítulos 24 e 25, 2 Crônicas 36. Agora nós vamos colocar no nosso gráfico os profetas literários. E para quem o profeta profetizou? Profetizou para o reino do norte, reino de Israel? Profetizou para o reino do sul, reino de Judá? Ou profetizou para um outro povo? Mas não é hoje não. Na próxima aula, durante a semana, você deve fazer a leitura. Se não for possível ler o texto inteirinho, leia pelo menos os tópicos. Na próxima aula, nós vamos colocar no nosso gráfico os profetas, as datas que eles profetizaram e para quem profetizaram, e de quem o profeta foi
contemporâneo. Vai ser muito importante a próxima aula. Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.